Como o mercado investidor usa o ESG para impor ideologia às empresas por Bruna Kumacheski, 3 de junho de 2022, 16. 55. A recente exclusão da Tesla do índice ESG do inglês Environmental, Social and Corporate Governance, uma espécie de selo de melhores práticas ambientais, sociais e de governança, engrossa o coro de vozes que acusam a certificação de ser um meio de impor a ideologia ou que as empresas. ESG é uma farsa, tem sido usado como arma por falsos guerreiros da justiça social, reagiu Elon Musk pelo Twitter em 18 de maio sobre a notícia de que a SP Dow Jones excluiu a montadora de carros elétricos de seu índice SP500 ESG desprojetado para medir o desempenho de títulos que atendam a critérios de sustentabilidade. A petrolífera Exxon está colocada entre as melhores do mundo em meio ambiente, social e governança ESG pela SP500, enquanto a Tesla não faz parte da lista. Ironizou o bilionário. No começo de abril, antes da exclusão da Tesla, Musk já havia protestado também por meio de um tweet. Estou cada vez mais convencido de que o ESG corporativo é o diabo encarnado. BlackRock e a pressão pelo ESG quase um imperativo para empresas que desejam se destacar no mercado. O ESG deve muito, se não tudo, de sua popularidade a Larry Fink, presidente e CEO da BlackRock, maior gestora de fundos do mundo. São mais de 44 trilhões de reais em ativos sob sua gestão, 5 vezes o PIB do Brasil em 2021, que foi de 8,7 trilhões de reais. Finca aproveita esse imenso poder para obrigar as empresas nas quais a BlackRock investe a cumprir uma agenda agressiva de mudança climática e diversidade em suas operações, afirma Richard M. Reins II, membro sênior da Heritage Foundation, instituição de pesquisa e ensino que tem como missão construir e promover políticas públicas conservadoras. Em 2020, em sua tradicional carta anual aos seus, Larry Fink afirmou que a sustentabilidade passaria a ser critério de investimento e que as empresas que não se adequassem acabariam ficando sem capital. No documento do ano seguinte, ele reforçou que estamos em uma encruzilhada histórica no caminho da justiça racial. Uma encruzilhada que não pode ser resolvida sem a liderança das empresas. Ao emitir relatórios de sustentabilidade, pedimos que suas divulgações sobre a estratégia de talentos reflitam totalmente seus planos de longo prazo para melhorar a diversidade, a equidade e a inclusão, conforme apropriado por região, orientou. Um dos pontos controversos dessas medidas, na opinião dos críticos, é que os requisitos ESG são caros para as empresas e podem levar a desvantagens competitivas. Ou seja, hoje, para uma empresa ser considerada atrativa a investidores, levam-se mais em conta pautas da militância esquerdista, como a existência de um plano de ações sustentáveis e a diversidade, nos seus quadros de gestão, por exemplo, do que os retornos financeiros que a companhia garante a seus acionistas. O esmo, portanto, se tornou uma força motriz muito perniciosa nos negócios americanos, que está levando as empresas a adotar valores políticos em detrimento dos valores tradicionais de negócios, opina o escritor Stephen Rua. Sou Coupe, autor do livro The Dictatorship of Woke Capital, ou Political Correctness Captured, Big Business, a ditadura do woke capital. Como o politicamente correto se apropriou das grandes corporações em tradução livre, ainda sem edição no Brasil. Nesta semana, o senador republicano Ted Cruz, do Texas, teceu pesadas críticas ao CEO da BlackRock e em entrevista a King pelas chamadas decisões woke de investimentos. Segundo Cruz, gestores de investimentos deveriam ser proibidos de votar em nome de investidores para promover seus próprios interesses políticos. Isso não é capitalismo, isso é abusar do mercado, disse o senador. O que Larry Fink está fazendo é pegar suas ações e minhas ações e aquelas de milhões de velhinhas que investiram em fundos, e ele está agregando essa grande quantidade de capital, e decidiu votar não para maximizar seus retornos, porque aparentemente, seu dever fiduciário para com os clientes não é uma prioridade.
Em vez disso, ele está votando em sua política, completou. Cruz afirmou que Fink decidiu que é mais bem-vindo no New York Country Club quando entra e se posiciona contra o petróleo e o gás, mesmo que isso reduza os retornos das contas que ele administra. Há uma sobretaxa Larry Fink toda vez que você enche seu tanque. Você pode agradecer a Larry pela pressão maciça e inadequada, criticou. Escrevendo aos seus no início deste ano, Fink justificou que capitalismo das partes interessadas, conceito que defende que a geração de valor de uma empresa vai além do retorno acionário, mas deve levar em conta seu impacto a todos os envolvidos, como funcionários, fornecedores, consumidores, governo, etc. Não é sobre política. Não é uma agenda social ou ideológica. Não é o woke. E o capitalismo, impulsionado por relacionamentos mutuamente benéficos entre você e os funcionários, clientes, fornecedores e comunidades de que sua empresa depende para prosperar. Este é o poder do capitalismo, defendeu. Foco no social, X relações com a China dentre as 308 companhias integrantes do SP500 ESG Index, aparecem nomes como Apple, com o maior índice 9,657%, Microsoft 8,409%, Amazon 4,297% e a ASUS, com peso 1,443%. A Apple e seu CEO Tim Cook, aliás, são apontados como queridinhos da onda ESP por Steppenwolf. Soco. Nenhuma questão de justiça social ocorre neste país Estados Unidos sem que Tim Cook sinta que precisa se envolver, escrever um artigo, fazer uma declaração ou usar parte do dinheiro da empresa para tentar chamar atenção para o problema, afirma o escritor. Paradoxalmente, nas 2 últimas décadas, a Big Tech tem investido na China, cujo desrespeito aos direitos humanos e liberdades individuais, e evidente menos, que considerado um aliado por Pequim. Paladino da política identitária, Larry Fink com sua BlackRock também mantém extensas operações na China, pontua Richard Haynes, inclusive sendo convidada pelo Partido Comunista Chinês para ser a primeira empresa estrangeira a vender investimentos em fundos mútuos para investidores chineses. Haynes recorda que a BlackRock tem participação acionária nas empresas chinesas e Fitech e Crisium, ambas colocadas na lista negra pelo governo dos Estados Unidos por participarem de abusos de direitos humanos contra muçulmanos uigures em Xinjiang. A BlackRock investiu em ambas e aumentou suas participações na Icvision após a lista negra. Tesla. Se o índice está longe de ser um consenso entre agentes de investimento e executivos, o caso da Tesla deixa claro que ser sustentável não basta para integrá-lo. Isso porque o objetivo das pontuações, segundo a SP, é mostrar o risco que as ações de uma corporação enfrentam devido a fatores ESG. O que está em jogo, portanto, não é o impacto da atividade de uma empresa nas mudanças climáticas, mas as medidas de mitigação de risco que ela consegue mostrar ao mercado. Isso explicaria uma petrolífera como a ESSO, Corpon integrar o índice, é uma fabricante de carros elétricos como a Tesla, não. A Gazeta do Povo, a SP Dow Jones Indices, disse que não comentaria o tweet news. A companhia frisou que o índice ESG é regido e mantido por um comitê de índice analiticamente independente, baseado na aplicação de uma metodologia publicamente disponível, transparente e baseada em regras. A diretora sênior da ESP, Margaret Dorn, destacou que o grupo de automóveis e componentes em que a Tesla é avaliada registrou um aumento geral em sua pontuação média nesta edição. Portanto, embora a pontuação SP de ESG da Tesla tenha permanecido bastante estável ano a ano, ela foi empurrada ainda mais para baixo na classificação em relação aos seus pares globais do setor, justificou. Entre os critérios que levaram a Tesla a ser excluída do ESG estão estratégia de baixo carbono. A avaliação leva em conta a exposição do portfólio atual a riscos regulatórios e códigos de conduta empresarial.
Ainda que seus carros elétricos contribuam para a redução das emissões de carbono, a montadora perdeu pontos em decorrência de alegações de discriminação racial e más condições de trabalho na fábrica da Tesla, em Fremont, cidade da Califórnia, e do tratamento dado a uma investigação governamental depois que várias mortes e lesões foram vinculadas a seus veículos de piloto automático. Embora Tesla e outros possam não ter sido incluídos no índice este ano, a beleza do reequilíbrio anual é que eles mais uma vez terão a oportunidade de serem revisados para inclusão nos próximos anos, acrescentou Margaret Dorn. Ainda não é possível mensurar o impacto da exclusão do índice SPESC nas ações da Tesla, uma vez que os títulos já vinham caindo desde o início de abril, em meio às incertezas da compra do Twitter por Elon Musk e do temor de que o lockdown chinês atrapalhe a produção de veículos. Tanto a ESP quanto a ANSI, outra fornecedora de índices para o mercado, que ainda mantinha a Tesla em seu ESG, não quiseram detalhar a pontuação ESG da empresa de Musk. A agência de notícias Reuters teve acesso a uma cópia de 3 de maio, enviada a investidores, mostrando que questões sociais ofuscaram as credenciais verdes da montadora. Em quesitos ambientais, enquanto a indústria atingiu a média de 6,5, a Tesla alcançou o 9,1 máximo IDs, o que representou 30% de sua pontuação ESP. Em governança, a empresa obteve 5,1 contra a média de 3,2. Já em questões sociais, em que a média era de 3,5, a nota foi 1,4. A coisa toda é muito subjetiva, opinou o diretor de investimentos da Tosca Food Hong Kong, Mark Tinker, em entrevista a Reuters. Ele aponta que aspectos de governança corporativa e social estão sendo usados para cancelamentos por motivos políticos e que a contribuição de uma empresa para o meio ambiente pode significar o que você quer que seja. A Gazeta do Povo entrou em contato com a BlackRock e a Tesla, mas não obteve retorno. Autoridades de Utah criticam o ESG em 21 de abril. As principais autoridades eleitas de Utah, nos Estados Unidos, incluindo o governador Spencer Cox, escreveram uma carta à presidência da SP Global Ratings questionando o uso de fatores ESG como indicadores de crédito. Considerando os recentes eventos globais, a atual situação econômica nos EUA e a falta de confiabilidade e a natureza inerentemente política dos fatores ESG nas decisões de investimento, vemos esse novo foco em ESG como politizando o processo de classificação. É profundamente contraproducente e enganoso, potencialmente prejudicial para as entidades classificadas e possivelmente ilegal, diz o documento, assinado por políticos republicanos. Um dos signatários da carta, o tesoureiro de Utah, Marlon M. Wax, disse que o ESG é uma forma de controlar e forçar comportamentos. Ela tenta fazer, por meio dos mercados de capitais, o que ativistas e seus aliados governamentais não conseguiram fazer por meio de processos democráticos. É uma pontuação política que intencionalmente ou não pode fazer com que os participantes do mercado usem a força econômica para impulsionar uma agenda política, declarou por meio de comunicado. Veja também o papo em número 21. Os perigos da cultura woke, porque as grandes empresas se renderam às pautas progressistas. A tolerância woke é uma via de mão única. Empresas americanas progressistas adotam postura hipócrita na China. Leia mais em https www.gazetadopovo.com.br. Ideias: como o mercado investidor usa os para impor ideologia às empresas. Copyright, símbolo de direitos autorais 2022, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.